This is Halloween, this is Halloween. Gente, ó, é Halloween e eu vim caracterizada de espantalho, né, aqui na make, ó. E aí, o que é que vocês acharam, gente, né? Fantasiei, assim, me arrumei, né, assim, pra contar uma historinha pra vocês, né? Pois é noite do Halloween e não tem coisa melhor do que ouvir uma boa história de terror. Então, se você gosta de uma boa história de terror, fique comigo até o final, porque essa história de hoje é de arrepiar, hein? Mas não temos para o vídeo, deixa o like, compartilhe, se inscreva, aquela ajudinha que é muito legal quando vocês nos dão, entendeu? Então é isso, gente, sem mais conversa, vamos para o vídeo! O espantalho do milharal seco. O vento de outubro soprava frio pelas colinas da fazenda Moinho do Vento, levantando folha seca e assoviando sobre os talos altos do milharal. Era uma fazenda muito antiga, cercada por quilômetros de plantação de milho seco. À noite, era um labirinto total, e era possível ouvir alguns sussurros enquanto o vento soprava. Ali morava uma viúva chamada de Dona Estela. Ela já estava com a vozinha cansada, mãos calejadas e morava ali com seu filhinho Mateus, de 17 anos, desde que o marido morreu em um horrível acidente na colheita do milharal. Mesmo depois do falecimento do seu esposo, Dona Estela afirmava que às vezes durante a madrugada ela escutava passos de pessoas andando por dentro das fileiras dos milho. Só que nesse outono, as espigas de milho começaram a apodrecer, gente. E ela começou a ficar ali muito preocupada, porque antes os milhos eram dourados, né? Aqueles milhos espiga bonita, e de repente começou a ficar podres, murchas, sem explicação. Até os corvos que antes infestavam o milharal para comer os milho ali, né, tinham sumido misteriosamente. Ela ficou tão preocupada que ela se preocupou mais porque eles não estavam lá do que da época quando eles viviam. Porque realmente é muito estranho como é que os corvos iam sumir assim. Algo misterioso estava acontecendo naquele milharal. Então ela decidiu pedir ajudar um vizinho, seu Abelardo, um velho bem supersticioso que morava ali e trazia consigo um espantalho velho e assustador. Era uma figura esquisita, feito totalmente de palhas secas e trapos escuros. Ele tinha o rosto esculpido em um saco de estopa costurado à mão. Já os olhos eram feitos de carvão e a boca totalmente costurada por linhas vermelhas e grossas. Então aí já deu mais ou menos para vocês terem ideia como era a aparência desse espantalho. Então o Abelardo ali pegou o espantalho, entregou na mão da Dona Estela e falou: "Esse aqui é especial, porém tem que tomar cuidado. Nunca entre no milharal após a meia-noite, pois ele veio espantar o mal, mas ele exige respeito." Dona Estela começou a rir, achou engraçada falar do seu Abelardo, porém Mateus sentiu algo estranho vindo daquele espantalho. Então ali eles pegaram o espantalho, né, agradeceu ali ao vizinho por ter dado aquele espantalho para eles. Porém, quando eles colocaram o espantalho no meio do campo, o vento parou de repente. Nem um grilo se ouvia cantar. Naquela noite, o cachorro da fazenda do nada começou a latir para dentro do milharal, como se estivesse vendo alguma coisa ruim. O dia amanheceu tranquilo e a Dona Estela começou a lhe preparar o café da manhã para ela e seu filho Mateus. A Dona Estela preparou ali um café da manhã maravilhoso, né? Fez pães, bolo, ovo frito, queijo. E enquanto ela estava coando o café para colocar na mesa, que olhou pela janela da cozinha, ela teve uma leve impressão de que aquele espantalho tinha virado o rosto para o lado da fazenda e se escondido rapidamente. Ela ficou um pouco pensativa, mas deixou para lá, pensou que era coisa da imaginação dela. Tomou o café da manhã dela ali e seguiu o dia normalmente. O dia se foi, chegou a noite, Dona Estela ali preparou a janta, comeu, né? E lá, para as 9 e pouca da noite, foi dormir. Quando foi pela madrugada, Dona Estela começou a ouvir barulhos de alguém fazendo força para sair de algum lugar. Ela não conseguia ver bem por conta da neblina que estava cobrindo todo o milharal. Era uma madrugada muito fria e não conseguia enxergar direito. Porém, ela teve a leve impressão de que o espantalho estava se balançando, tentando se soltar da estaca que o segurava. Ela mais uma vez ignorou, não deu muita importância, voltou para a cama porque estava muito frio e se enrolou e caiu no sono de novo. E coisas estranhas continuavam a acontecer na fazenda. Era pegadas de lamas num alpendre, grande demais para ser do Mateus e pequena demais para ser de uma criança. E Dona Estela, cada dia que se passava, só ficava desconfiada.
mas não sabia o que estava acontecendo. Eles ouviam barulhos de galhos de árvore arranhando a janela mesmo sem ter vento por perto. E em uma certa manhã, ela encontrou o espantalho a mais ou menos 20 metros de distância do lugar da onde ela tinha colocado ele antes. E o seu filho Mateus jurou para a mãe dele que não tinha mexido no espantalho. Dona Estela continuava com medo, mas sem entender o que estava acontecendo. O Abelardo, quando soube, fez o sinal da cruz e disse: eu avisei que ninguém mexesse com esse espantalho, que ele protege o milharal, mas não quer que ninguém mexa com ele. Ou seja, alguém tinha mexido no espantalho. Na noite do Halloween, um nevoeiro grosso tomou conta de toda a fazenda. Estela começou a ouvir passos de novo. Porém, dessa vez, os passos não estavam dentro do milharal. Estavam dentro da casa dela. Ela pegou a lamparina, acendeu e saiu gritando pelo nome do filho descendo as escadas. Porém, sem respostas. Para sua surpresa, a porta do fundo estava aberta e o vento trazia aquele cheiro de milho podre, do milho que estava apodrecido. No meio do campo, ela viu uma figura alta, parada. Uma sombra que estava entre os talos de milho. Era o espantalho. Porém, algo estava diferente. O rosto, que antes era um saco de estopa, agora dava lugar a olhos humanos, brilhante por dentro. O corpo não estava mais preso à estaca. Ele andava, arrastando os pés na terra, deixando um rastro de sangue e palha por onde passava. Estela começou a gritar pelo seu filho Mateus, porém o nevoeiro a engoliu. Por onde ela andava, ela ouvia sussurros falando: você não deveria ter mexido comigo. E algo também falava: a colheita exige sacrifício. De repente, ela tropeçou em algo. Era Mateus, deitado entre as folhas, pálido, com o peito aberto. Do lado do corpo, o espantalho se curvava e começava a costurar o peito do Mateus com a mesma linha vermelha que tinha em sua boca. Ele costurava com paciência, como se estivesse criando um novo guardião para o milharal. Dias depois, seu Abelardo foi lá na casa de Dona Estela fazer uma visita. Porém, quando ele chegou lá, ele encontrou tudo vazio. Não havia nenhum sinal deles. Porém, algo que ele achou curioso foi que o milharal estava verde, a coisa mais linda. No meio do milharal tinha 2 espantalhos, um com roupas de trapos e outro com uma jaqueta parecida com a que Mateus usava. E aí, gente, o que será que aconteceu com a Dona Estela? Será que aquele espantalho que o seu Abelardo viu foi a mãe e o filho? Será que foi o Mateus que mexeu com o espantalho, por isso que ele levou eles 2? Deixem aqui, gente, nos comentários o que vocês acharam dessa historinha que eu contei pra vocês do Halloween. E compartilhe, gente, compartilhe com seus amigos esse vídeo, tá? Pra que ele escute uma historinha na noite do Halloween. E também, gente, eu quero pedir pra vocês se inscrevam, compartilhem, comentem nos vídeos que eu vou responder todo mundo, viu? Todo mundo aqui que comenta no meu vídeo, eu sempre faço questão de responder. Então, seja um dos primeiros a receber minha resposta, tá? Comente qualquer coisa aí que eu vou responder rapidinho. Vou ficando por aqui, gente. Até um próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau!